Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e o nosso assunto hoje é reação química. Tá? O que é uma reação química? É uma transformação que ela acontece com algumas evidências. Tá? E toda reação química ela pode ser representada por uma equação química. O que essa equação química representa? Ela vai representar os reagentes, vai ter uma seta indicando que houve uma transformação e os produtos. Mas para a gente poder equacionar uma reação química, é importante que você conheça alguns símbolos, tá? Então, quando a gente encontra S é sólido, gás, G, L para líquido, V é vapor. A Q para a solução aquosa significa que a substância está dissolvida em água. Fotólise representa uma decomposição pela ação da luz. Lise é quebra, decomposição, foto, luz. Eletrólise, decomposição por corrente elétrica. Tá? Pirólise, a gente usa esse delta. Então, lise, decomposição, piros, aquecimento. Tá? E quando você encontrar um texto que fala que a substância está queimando, queimar significa reagir com oxigênio, o gás oxigênio, certo? Então, para a gente ler uma reação química, por exemplo, aqui eu estou querendo dizer que o magnésio no estado sólido reage com, esse primeiro sinal de mais, a gente lê assim, reage com gás oxigênio. Essa seta a gente pode ler assim, e forma, produz óxido de magnésio. Tá? Aqui, o carbonato de cálcio sólido, ele vai sofrer decomposição por aquecimento, pirólise, e vai produzir óxido de cálcio e esse segundo sinal, esse sinal de mais aqui, a gente lê como E, gás carbônico. Tá? Ácido clorídrico em solução aquosa reage com hidróxido de sódio em solução aquosa e produz cloreto de sódio em solução aquosa e água no estado líquido. Tá? Aqui a gente tem uma reação de zinco metálico. Então, o zinco metálico reage com ácido clorídrico em solução aquosa e produz cloreto de zinco em solução aquosa e gás hidrogênio. Tá? Então, esses sinais são importantes para a gente começar a conversar a respeito de reações químicas. Tudo bem? Bom, então vamos começar a falar de reações de dupla troca. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, ó. Quando você tem uma substância composta, é aquela substância formada por dois ou mais elementos químicos. Por exemplo, aqui, ó, NaCl, 2 elementos. Aqui, AgNO3, 3 elementos químicos. Então, são substâncias compostas. Porque nas reações de dupla troca, tanto nos reagentes quanto nos produtos, as substâncias são compostas. Tudo bem? Para uma reação de dupla troca acontecer, precisamos de algumas evidências. A primeira delas, formação de um precipitado, que é uma substância insolúvel em água. Ou a formação de uma substância gasosa, ou a formação de um eletrólito mais fraco do que aquele que existe no reagente, certo? Então, aqui nós temos uma tabela de solubilidade de sais em água, porque nós vamos começar a falar da primeira evidência, que é a formação de um precipitado, que é uma substância insolúvel em água, tá? As reações químicas, a maioria delas acontecem em solução aquosa, tá? Por isso a importância dessa tabela. Então, quando você for resolver um exercício que envolva uma reação de dupla troca, é importante que você tenha em mãos uma tabela de solubilidade. Aqui nós temos uma pequena parte dela. Então, como que a gente usa essa tabela? Então, aqui, nós temos duas substâncias, nitrato de prata e cloreto de sódio. Aqui eu coloquei AQ. Nós só colocamos AQ para substâncias que são solúveis em água. Então, veja, ó. Aqui na minha tabela está falando que o composto que tem nitrato, ele é solúvel e não tem exceção. Então, esse nitrato de prata é solúvel. Por ser solúvel, nós podemos escrevê-lo assim, ó, na forma de cátion e ânion, certo? Cloreto de sódio. Então, ó, os cloretos são solúveis, a menos que o cloreto esteja ligado ou com a prata
ou com o chumbo, ou com o mercúrio. Aqui ele está ligado com o sódio. Então, o cloreto de sódio, ele é solúvel, porque ele não faz parte de nenhum dos elementos da exceção, tá? Então, eu vou ter aqui o cátion sódio, ele é um mais por ser da família 1A. E o ânion cloreto, um menos, tá? Como é uma reação de dupla troca, então nós podemos fazer assim, ó. O cátion de uma substância, nós vamos combinar com o ânion da outra. O cátion com o ânion, tá? Então, as substâncias formadas Na, NO3. Então, lembra, ó, quando as cargas são iguais, ó, um menos, um mais, então não precisa cruzar um e um, certo? E aqui, Ag com Cl. AgCl. Então, essa reação, será que ela acontece na prática? Se você misturar essas duas substâncias, será que a gente vai ver alguma transformação? Então, veja lá. Nitrato de sódio. O nitrato, ele é solúvel, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui. Agora, e o cloreto de prata? Ele fala que os cloretos são solúveis. Agora, quando o cloreto está ligado com a prata, ele é uma exceção. Ele não é solúvel. Então, significa que ele é insolúvel em água. Ele forma um precipitado. Eu posso representar assim, ou eu posso escrever AgCl-S, de sólido, tá? Então, esse sal aqui, ele é insolúvel em água. Lembra, que água, sendo que aqui nós não escrevemos, é que todas essas substâncias aqui, elas foram dissolvidas em água para facilitar a reação. Então, é uma solução aquosa, tá? Então, esse sal aqui, ele é insolúvel em água. Então, quando a gente misturar essas duas substâncias lá no laboratório, tá? O que você vai ver? No fundo do tubo, você vai ver um precipitado branco, que é o cloreto de prata. E na parte de cima, na fase aquosa, vai ter nitrato de sódio, que é a parte incolor da nossa mistura, tá? Então, a gente explica assim, essa reação aconteceu devido à formação de um precipitado de cloreto de prata, tá? Que é a nossa primeira evidência, tudo bem? Então, vamos fazer mais um exemplo de reação com precipitação? Então, vamos lá. Temos o cloreto de cálcio e o carbonato de sódio. Então, para escrever os produtos formados, vamos separar aqui, ó, cátion, ânion. Aqui também, ó, cátion e ânion, tá? Aí, dupla troca, ó, NaCl. Mais, ó, o cálcio com o carbonato. As cargas 2 e 2 cancela, então vai formar KCO3, certo? Bom, então vamos ver lá. Será que esse sal aqui é um precipitado? É um cloreto. Ele fala que os cloretos são solúveis. Exceção, prata, chumbo e mercúrio. O sódio não está na exceção. Então, o cloreto de sódio é solúvel. Então, eu tenho aqui uma solução aquosa. Agora, e o carbonato de cálcio? Então, aqui, ó, os carbonatos são insolúveis. Exceção, se eu tiver um metal alcalino ou amônio. Quem são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O cálcio não está na lista dos metais alcalinos. Ele é um metal alcalino terroso. Então, esse sal aqui é um precipitado. Então, essa reação acontece devido à formação de um precipitado, uma substância insolúvel em água. Então, quando você fizer essa reação, você vai ver lá um precipitado branco, que é o carbonato de cálcio, e uma solução aquosa de cloreto de sódio. Tudo bem? Então, vamos para a segunda evidência de uma reação, que é a formação de um gás ou também de uma substância volátil. O que é uma substância volátil? É uma substância que evapora rápido, tá? Ela tem um ponto de ebulição baixinho. Então, esses aqui são os principais ácidos, HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, tá? E
Uma reação química, quando ocorre a formação dessas substâncias, elas se decompõem rapidamente, tá? O ácido carbônico se decompõe em água e CO2. Esse aqui vocês conhecem. É aquele do refrigerante. Quando você abre o refrigerante quente, sai aquela espuma, faz aquele barulhinho, é devido à liberação do CO2, que é o gás carbônico, tá? Quando ocorre a formação de H2SO3, se decompõe em água e SO2, tá? E quando tem a produção de hidróxido de amônio, se decompõe em amônia gasosa e água. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa reação FeS, que é o sulfeto ferroso, tá? Vamos dizer que ele está no estado sólido. E aí, você joga lá um pouco de ácido clorídrico em solução aquosa sobre ele. Então, o que vai produzir? Então, veja lá, ó, o F, 2+, o sulfeto é 2-, o H+, o Cl-. Então, ó, vai formar Fe com o Cl, FeCl2. É um cloreto solúvel, então ele está em solução aquosa. E vai formar, ó, H2S mais H2S. O H2S, ó, é uma substância gasosa. Então, o que a gente vê quando a gente mistura essas substâncias? A gente vai ver a efervescência, a formação de bolhas, porque vai liberar esse gás. E, aliás, esse gás aqui tem um cheiro horrível de ovo podre, tá? Então, é uma reação que tem uma evidência importante. Agora, se você fizer o tratamento, por exemplo, de carbonato de sódio, tá? Pode ser sólido. E aí, você trata o carbonato de sódio com ácido clorídrico, tá? Uma solução aquosa de ácido clorídrico. O que vai acontecer? Então, você tem isso aqui, ó. Separa em cátion e ânion, para ficar mais fácil de você equacionar. Ó, carbonato. Aqui, H+, e Cl-. Então, Na vai ligar com Cl. Você viu anteriormente que o NaCl é um sal solúvel, então ele vai estar em solução aquosa. Agora, quando eu juntar H+ e CO3 2-, vai produzir H2CO3. Esse ácido, ele é instável. Assim que ele se forma no meio reacional, ele já se decompõe. Então, vai ocorrer a formação de água e a liberação do CO2, que é um gás, tá? Nessas reações químicas que ocorre a formação de gás, você pode encontrar assim, ó, CO2 e uma setinha para cima, para representar que é a liberação de um gás. Tudo bem? Então, mais 2 exemplos. Então, veja aqui, ó, nós temos o cloreto de amônio e NaOH. Então, veja lá, ó, cloreto menos amônio NH4 mais Na mais OH menos. Então, o Na vai combinar com o Cl, tá? É sempre o positivo com o negativo. Então, isso aqui é um sal solúvel. Mas, olha aqui, NH4 mais OH menos. Então, eu vou ter a formação de NH4OH. Quando forma NH4OH, você vai começar a sentir um cheiro forte de amônia. NH3 é um gás, ele vai ser eliminado do meio reacional. Então, aqui vai acontecer, ó, vai produzir água líquida e vai liberar NH3, tá? Que é um gás. Você pode pôr a setinha assim ou escrever o G para gás, certo? E aqui, ó, qual é a reação que forma? O potássio é 1+, o sulfito 2-, H mais Cl-. Então, o potássio é K, com o Cl, então vai formar um sal solúvel em água. Os cloretos são solúveis, potássio não está na exceção, tá? Aí, H+ vai juntar com SO3, 2-. Então, vai produzir H2SO3. O H2SO3 é um ácido volátil, tá? Ele se decompõe imediatamente em água e SO2. Então, aqui vai ocorrer a produção de água e
um gás, SO2, tá? O SO2, ele é um óxido ácido. Então, eu vou ter aqui, ó, produção de um gás. Então, vamos lá, a nossa última evidência. Então, é quando ocorre a formação de um eletrólito mais fraco do que o reagente. O que é um eletrólito? É uma substância capaz de produzir íons. Quando essa substância é pouco ionizável, ela fornece poucos íons em solução aquosa, então a gente chama de um eletrólito fraco. Quando ela produz muitos íons em solução aquosa, é um eletrólito forte. Então tem algumas regrinhas aqui básicas que dá pra gente saber quando ele é forte ou fraco. Por exemplo, começando com os ácidos. Eu chamo de hidrácido aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Quando eles não têm oxigênio na fórmula, forte são esses três, HCl, HBr, HI. Então quer dizer que quando eu coloco eles em água, eles produzem muitos íons em solução aquosa. Moderado é o HF, ele produz mais ou menos. E fracos são os demais. Quem são os demais? Qualquer um que não seja nenhum desses quatro e que não tenha oxigênio na fórmula. Então, HCN é um exemplo, H2S, HSCN, tá? Agora, e se ele tem oxigênio? Como é que eu faço para saber? A gente chama de oxiácido, quando tem oxigênio na fórmula. Então, ó, vou representar a fórmula assim, HXE, vai ser um elemento, O, que é o oxigênio, e Y. Então, a gente vai fazer uma continha. Quando eu subtrair este Y do X, tá? E esse valor for maior ou igual a 2, a gente diz que o ácido é forte. Por exemplo, ó, vamos pegar o ácido sulfúrico, tá? Vamos calcular a força dele, ó. 4 menos 2, 2. Então, ele é um ácido forte, tá? Vamos pegar aqui o H3PO4, tá? Então, vamos calcular. Ó, 4 menos 3, 1. Então, é um ácido moderado. Agora, ácido fraco, ó, H3BO3. Então, são 3 menos 3, 0. Então, é um ácido fraco, tá? Então, um exemplo de reações de dupla troca que ocorre com um eletrólito fraco, o mais clássico é das reações de neutralização, tá? Então, você tem uma base, você tem um ácido, então vai produzir sal e água, não é? NaCl, que está em solução aquosa, e água. Mas aí você pensa, peraí, formou uma substância solúvel em água e formou água. Então, se formou uma substância solúvel, não é precipitado. Então, por que essa reação acontece? Porque houve a formação de água, que é um eletrólito fraco, tá? Se eu quiser, depois que eu fiz a minha reação, se eu quiser ver o sal de cozinha ali, o cloreto de sódio, o que eu faço no final da reação? Eu aqueço, a água evapora, eu vou ter o cloreto de sódio. Então, é uma reação que acontece, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, ó, um sal NaCN, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma solução aquosa de NaCl. Aí, eu vou usar ácido sulfúrico, H2SO4, uma solução aquosa. Ó, eu sei que esse sal, o ácido sulfúrico, ele é forte, tá? Então, quais são os produtos formados? Então, eu tenho aqui, ó, o meu cátion e o meu ânion. Aqui no ácido, ó, o cátion é o H+, o ânion é o sulfato, que é 2-. Então, esse com esse vai formar HCN, que nós acabamos de ver que é um eletrólito fraco. E além de ser um eletrólito fraco, também é um gás, tá? E vai formar Na2SO4. Na2SO4. Bom, é um sal de metal alcalino. Este sal, ele é solúvel em água. Então, por que a reação aconteceu? Porque houve a formação de um eletrólito fraco, que é o HCN. E além disso, ele também é um gás, certo? Então, vamos ver 2 exercícios. O primeiro, quando se limpa mármore com ácido muriático, observa-se uma fervura. Equacione a reação. Então, para começo de conversa, no mármore, a substância principal presente é o carbonato de cálcio, certo?
Quando você limpa, significa que você vai jogar ácido muriático lá. Mas o que é o ácido muriático? O ácido muriático, o princípio ativo dele é o ácido clorídrico, é o HCl. Então é uma solução aquosa. Ácido muriático é o nome comercial do ácido clorídrico, né? Que ele é muito utilizado para limpar algumas partes de uma casa depois de uma pintura, por exemplo, tá? Então, equacione a reação. Por que vai acontecer essa fervura? Então veja, ó, o cálcio e o carbonato, tá aqui. H+, Cl-. Então, ó, vai formar cloreto de cálcio, que você já viu lá na tabela de solubilidade, que o cloreto de cálcio é uma substância solúvel. Mas, essa substância aqui que vai ser formada, ó, H2CO3, nós vimos que esse ácido, assim que ele se forma no meio reacional, ele se decompõe em água e CO2. Então, por que a gente observa a fervura? Por causa da liberação do CO2, que é um gás. Então, você pode limpar um mármore com ácido muriático, a menos que você queira destruí-lo, senão não vai poder limpar, tá? Agora aqui, ó. Cloreto de bário reage com cromato de sódio. Então, ó, cloreto de bário. O bário é da família 2A. Então, ele vai formar esse cátion. O cloreto, esse ânion. Então, eu tenho aqui, ó, BaCl2. Reage com. Lembra? Ó, reage com. A gente coloca o sinalzinho de mais. Cromato de sódio. Cromato é o CrO4 2-. O sódio vai virar o cátion Na+. Então, eu vou ter o sal aqui, Na2CrO4. Solução aquosa. Observamos a formação de um precipitado, ou seja, uma substância que não dissolve em água. Equacione a reação e identifique o precipitado. Então, a gente vai ter aqui uma dupla troca, né? Então, eu tenho cátion e ânion aqui. Cátion e ânion. Então, NaCl. NaCl sabemos que é uma substância solúvel em água. Então, eu vou colocar aqui. Agora aqui, ó, bário e cromato. 2 mais 2 menos, cancela. Então, a fórmula BaCrO4. Então, esse aqui é o precipitado. Como que chama? Cromato de bário. Certo, pessoal? Tchau, tchau!